Agora, ultimamente, eu fiz um filme, Os Desafinados, que é um filme que de alguma maneira, tenta fazer uma representação de uma experiência de vida, do que eu vi acontecer na área de cinema, nas artes, no Brasil, nesses últimos anos, né? E de 60 para cá. Então, nesse período, o que a gente viu foi o país se transformou muito. O país deixou de ser um país dependente e industrialmente dependente e passou a ser um país industrialmente independente, né? Eu, quando era garoto, os brinquedos que existiam, que se comprava para dar para os... eu que eu recebia, era importado. Não existe hoje em dia mais isso. A geladeira é feita aqui, o carro é feito aqui, né? As coisas são feitas aqui. O Brasil não era industrializado. Então, esse processo de transformação, de modernização do país, foi o que nós vivemos. E isso se deu, no caso da minha geração, de uma maneira muito radical, porque a cidade que era uma capital federal deixou de ser capital federal, passou a ser uma capital de estado, né? E montou-se uma perspectiva de futuro no cenário de uma cidade futurística, né? Brasília. Então, a gente organizou o futuro. Nós chegamos lá já, né? E eu queria fazer um filme sobre esse momento, esse entusiasmo, entendeu? De gente que estava chegando lá, querendo, sabe, levar a notícia para fora, entendeu? Aqui, entendeu? Somos nós. E depois a volta e essa longa decepção que a gente viveu, né, do golpe, 4 anos depois da fundação da cidade de Brasília, em diante, né, durante 25 anos, e essas consequências como nos atingiram, né? Mas eu não queria falar de uma forma meio documental, entendeu? Nem fazer discurso, não. Eu queria falar do humano diante disso, entendeu? Como é que isso bateu no comportamento das pessoas, como é que elas foram atingidas sem nunca procurar isso, mas elas foram atingidas, né? A história nos atinge, mesmo que a gente seja indiferente a ela nos atinge. A política nos atinge. Então, e isso se deu ali. Eu queria falar sobre isso, entendeu? Talvez isso tenha se dado comigo, entendeu? Mas eu queria falar sobre isso. Por outro lado, eu tive uma convivência assim, muito grande com gente, né, da minha área de cinema, né, que, estimulados por essa busca da modernidade, do futuro, tá? Eu fiz até um filme chamado Brasil ano 2000, né? E nesse filme existia uma base de foguetes. Eu fiz em 1967. Uma base de foguetes, que ia lançar foguetes pro cosmos, enfim. Tá falando do futuro, né? E ao mesmo tempo o descompasso, sabe? Porque as pessoas que estavam ali lançando aquele foguete para o futuro fingiam ser índios, entendeu? Era uma fábula em torno desse descompasso entre o precário, sabe, o subdesenvolvimento e esse sonho de modernidade. Mas no caso do Desafinados, isso foi trazido para uma experiência de vida reconhecível por todos, porque de alguma forma nós vivemos aquilo, entendeu? Nós podemos nunca ter ido até o Beco das Garrafas, ver o pessoal tocar bossa nova, né? Até porque já nem existe mais, né, o Beco das Garrafas como era, mas existiu aquilo, né? Mesmo os que foram e os que não foram se reconhecem ali, ou mesmo essas pessoas podem nunca ter visto uma filmagem de um filme ou uma peça, né, politicamente, né,
com um discurso político organizado, tal como existia naquele momento, uma coisa combativa, aquele cinema e aquele teatro da época e a própria música também. Mas faz parte da gente. A gente, de alguma forma, a gente se reconhece nisso. A gente se reconhece no Eles Não Usam Black Tie, a gente se reconhece nas músicas do Chico, né? Mesmo que não tenha convivido na ditadura, e as pessoas agora nem se lembram mais disso, mas é um referencial, está próximo da gente, né? Tipo, quando a gente fala, né, o que está por trás de algumas dessas canções de protesto que foram feitas, tem um ânimo ali, né? De querer transformar o mundo, de querer trazer uma palavra nova, existe isso. E eu queria fazer um filme que integrasse isso, entendeu? Mas pelo ânimo, não pelo discurso, pelo discursivo, entendeu? Pelo sentimento. É isso que eu quis fazer. E eu acho que, para mim, me deu um grande prazer de fazer.